Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento do Diálogos Educação em Foco. Hoje com a professora Jane Haddad, a professora Regina Chudo, com o tema Educação Infantil e Isolamento Social. Nós temos hoje como anfitrião o professor Marcelo Wagner, que é secretário municipal de Carandaí, também secretário de comunicação da Undime Minas Gerais, que vai dar as boas-vindas aí a todos que acompanham neste momento. Então, de momento, eu já passo para o professor Marcelo para que ele faça essas boas-vindas e dê continuidade aí nesse webinar com a professora Jane e com a professora Regina. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um ótimo webinar. Bom dia, Paulo. Muito obrigado aí pela disponibilidade de sempre em nos atender, né? Nós que temos atravessado momentos difíceis e sempre nos encontrando aí, né, nesse Brasil afora, defendendo a educação. Agradecer muito a professora Regina Chudo, saiba que eu tenho um carinho especial por ela. Ela esteve aqui conosco em Carandaí em 2017, quando nós iniciávamos os trabalhos, né? E através de muitos dos ensinamentos dela e também de encontros da Undime, seminários da Undime, ela nos inspirou muito e tem nos orientado. Falar da Regina Chudo, para mim, é muito bacana, muito especial, pessoa que me atende no telefone, que responde meu WhatsApp, isso tá? Então, eu quero agradecer a professora, agradecer também a professora Jane, muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que nós podemos ser amigos daqui para frente, logo estar conosco aqui de maneira presencial. Agradecer a toda a comunidade escolar de Carandaí, as diretoras, supervisoras, as professoras, os professores, os auxiliares civis gerais. Agradecer muito a Undime Minas Gerais, a Undime Nacional também pela oportunidade. E é o que eu falei, vou passar a palavra para a professora Regina Chudo, né? E ninguém quer ouvir o professor Marcelo falar, não. E sim a professora Regina e a professora Jane. Nesse momento, eu falava com a professora Regina Chudo, a gente tinha duas escolhas. Ou você ficava em casa na inércia, ou você tentava de alguma forma, mesmo que daquela mais difícil, mesmo que não preparado para isso, mas ajudar essas crianças. E as professoras de Carandaí, me emociono quando falo, e as diretoras foram, assim, unânimes em aceitar ideias. Temos muitas dificuldades, muitas, mas que elas saibam, as diretoras, as professoras e toda a minha equipe da Secretaria Municipal de Educação aqui. Eu estou na frente, mas sustentado por vocês. Muito obrigado, Jesus abençoe. É com você, Regina, professora Jane, um abraço. Abraços virtuais. Abraços virtuais. Marcelo, obrigada, querido, muito obrigada. Meu bom dia para todos. Marcelo, a hora que você quiser, você pode nos fazer pergunta, tá? Fique à vontade. Ok. Bom dia, minha amiga Jane. Bom dia, Regina. Olha, é com grande felicidade que hoje, atendendo o pedido do Marcelo, secretário de Carandaí, através dele eu cumprimento toda a rede municipal, diretores, coordenadores, professores da educação infantil. Eu amei ir para Carandaí e já combinei com o Marcelo que quando passar toda essa pandemia, agora eu vou levar a Jane junto comigo. Vocês vão conhecer Jane, que é mineira também. Quero também cumprimentar o pessoal da Undime, a Andréia, a Sueli, a presidente, a Sueli, a secretária executiva, diretora executiva, para dizer do meu orgulho aí desse estado mineiro, que sempre sai tão à frente na educação, né? E aí eu estou dividindo a tela hoje com uma mineira, convidei uma mineira. E todo mundo que está entrando aí, de Foz do Iguaçu, de Tuparendi, lá do Rio Grande do Sul, meu muito obrigada. Vamos começar, então. Eu vou passar a bola para a Jane, dar o bom dia, e a gente já começa falando sobre a educação infantil em tempos de pandemia. Pode ir lá, Jane.
Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Paulo, professor Marcelo, Regina. É com muito carinho que a gente tem se proposto, nesse momento de recolhimento, falar um pouco dessa pandemia no sentido da reinvenção, da ressignificação da escola, e para isso a gente tem procurado fazer uso de algumas lendas, né, de algumas reflexões que nos remetem a pensar muito com o campo simbólico, que é o campo da infância. Então, eu queria começar a minha fala com uma pequena explanação da lenda do porco-espinho, né? Porque eu acredito muito que ela vem a calhar. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupos. Assim, eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. Por isso, decidiram afastar-se um dos outros. Fizeram uma escolha que muitos deles foram levados a serem congelados por causa do frio. Então, eles desapareceriam da face da terra ou começariam a aceitar os espinhos dos companheiros. Com muita sabedoria, decidiram voltar e tentar a ficar juntos novamente. Aprenderam, assim, a conviver com pequenas feridas que a relação com o companheiro mais próximo poderia causar, já que o mais importante era o calor do outro. Então, por que eu trouxe essa fábula para a gente pensar e até um porco-espinho simbólico aqui? Porque nesse momento, apesar de estarmos separadamente dos nossos companheiros fisicamente, nós nunca estivemos tão juntos virtualmente. Mas tem uma coisa que é comum aos porcos-espinhos da era glacial. Primeiro, qual é o frio mais intenso que nós estamos sentindo nesse momento? Como que nós vamos poder quebrar o clima hostil que muitas vezes está aparecendo entre a família e a escola? E mais ainda, quais os espinhos que nesse momento de coronavírus nós podemos retirar ou mesmo negociar em prol da comunidade educativa? Muito bem, Jane. Essa parábola do porco-espinho, que eu gosto tanto e que a Jane lembrou da gente poder falar sobre ela, que esse momento, quando a gente se une até dentro de casa, os espinhos também vão ocorrer entre a escola e a família. Mas vamos pensar assim, educadores. A educação não fecha as suas portas nunca. As escolas estão fechadas, sim. Mas pais e mães estão lutando para cuidar das nossas crianças e manter esse equilíbrio. Então, vamos recordar que, na educação, sempre nós dissemos que os pais, muitas vezes, com seus espinhos, não conseguiam acolher muito bem as crianças e criar vínculos. Quantas vezes eu ouvi reclamação da própria família, dizendo, dos próprios professores, que as famílias faltava o convívio, o carinho, o afeto. Esse é um momento que, mesmo que seja espinhudo, as famílias estão convivendo com as crianças. Temos um outro lado também, né, Jane? É que nesse momento, quando as crianças estão em casa, talvez os pais percam a paciência, larguem as crianças ociosamente só na frente da televisão ou do celular, e que as crianças podem até muitas vezes sofrerem de maus tratos. Esse é um momento bastante delicado. Por isso, quando Marcelo, o secretário de Carandaí, se emocionou, dizendo que ele pode contar com a rede,
Por que ele pode contar com a rede? Porque esse momento, educadores, professores, secretários que nos ouvem, é um momento que nós não vamos abandonar a família e nem a educação. Nós nunca mais seremos os mesmos. Então, esse é o momento, inspirado na parábola, eu fiz um porco-espinho. Primeiro é o momento da gente falar dos nossos espinhos. Então, professores, eu e Jane vamos dialogar, vamos falar um pouco sobre nós, sobre a escola e sobre a família. Eu falando de casa, eu também tenho espinhos. O meu espinho, que às vezes é de tristeza, de aborrecimento, de momentos de raiva. E esses momentos eu estou ressignificando, eu vou até tirar aqui, ó. Estou tirando o meu aborrecimento para criar coisas novas. Eu e Jane já inventamos um monte de projetos novos, inclusive o projeto de aulas e cursos online, junto com Paulo da Ferraz Eventos. Nós, inclusive, já estamos divulgando. Nós estamos trabalhando com formação de professor à distância. Vamos começar com TAPES, inclusive, que é um município lá do Rio Grande do Sul. Então, e também estamos, tem outros municípios. Mas esse é o momento de eu repensar meus espinhos. Tudo bem eu ter espinho, mas tudo bem também, gente, que nesse momento, quando me bate a tristeza ou me bate um momento de frustração, eu preciso buscar uma ressignificação disso e pensar que eu, Regina, vou me reinventar e vou ser melhor. Vou ser um ser humano melhor também. Pensar nesse ser humano melhor. Então, pense, professor, que esse é o momento. Ontem eu e a Jane falávamos, a Jane vai mostrar o caderninho dela. E eu estou também com o meu caderninho, anotando tudo que eu posso agora repensar para a educação. Então, esse é um momento que tem isolamento lá no hospital para quem está doente. Mas nós, em casa, não estamos sozinhos. E a família também não pode se sentir sozinha e abandonada. Vai lá, Jane. Quando a gente pensa na educação infantil, eu acho que é muito natural um dos grandes espinhos mexer com toda a nossa educação. Por quê? Porque a criança, ela é ávida, né? Ela é curiosa, ela é afeto, ela é de pegar, ela é concreto. E nesse momento, nós estamos num distanciamento físico. Mas é muito interessante a gente pensar a questão do afeto, porque o afeto ele é uma pulsão, né? Uma energia que está dentro da gente, que a gente faz chegar de qualquer forma. É através de uma mensagem, é através de um WhatsApp, é através de um coraçãozinho, é através de uma orientação para aquela família que está ali com aquela criança, perguntando que ser é aquele, né? Porque a impressão que muitos pais têm relatado é que baixou uma espaçonave na casa deles e desovou ali um ETzinho, que é o filho. Por quê? Porque a criança ela está sentindo falta. Ela, tanto quanto adulto, ela está passando por um turbilhão que, por mais que a gente tente explicar, não tem palavras, porque nós ainda estamos num processo de reelaboração do que está acontecendo. Mas eu gosto de pensar assim, todo espinho, quando eu penso no porco-espinho, eu imagino assim, se eles tentarem uma outra forma de se encaixar, talvez eles peguem um espinho que fique no intervalo do outro espinho e eles consigam se organizar sem se machucar. Ou, uma outra questão que uma vez eu vi, eles começaram a cortar pedacinhos de borracha e colocaram na pontinha dos espinhos para que eles se achegassem sem se machucar. É isso que a gente está vivendo agora, né? Como que família e escola, num mesmo eixo de humanidade, vai
se aproximar e, em alguns momentos, se distanciar, mas lembrar que nós, todos adultos, somos os marinheiros experientes. Ou seja, os marinheiros experientes estão com a bússola na mão. Nós é que vamos direcionar essas crianças para onde nós quisermos. Eu gostei muito da fala do professor Marcelo. Antes da gente entrar, me permita se eu estiver sendo invasiva, mas eu acho importante colocar. Primeiro, vamos pensar na criança, depois, a burocracia. É isso mesmo. Em tempos de coronavírus, primeiro é o sujeito criança, pai, professor, mãe. Como que a gente vai manter essa saúde viva? Porque todos nós estamos sentindo na pele essa ferida, na pele. Fomos retirados bruscamente do nosso dia a dia, da nossa rotina, das nossas atividades. Como nós vamos reinventar quando a gente elaborar esse luto, né? Um luto rápido, porque a escola é dinâmica, ela não é só física, ela está além dos muros das salas de aula, e vamos ressignificar cada coisa que a gente quer fazer. Campos de experiência está dentro de casa, está no jardim, está na terra. Agora, como minimizar as angústias mais primárias, nossas, enquanto professores, para que a gente possa ajudar essas famílias. Eu acho que é esse momento de não trocar espinhos. É isso mesmo, Jane. Por isso eu falei, primeiro a gente vai lidar com o espinho da gente, como Isso. eu estou lidando com os meus espinhos aqui, no meu porco-espinho. Eu não tenho esse porco-espinho de cerâmica igual da Jane espinhuda, aí eu fiz um de papel, viu, gente? Como toda professora de educação infantil. E eu esqueci que você me pediu para eu mostrar, né, os meus espinhos. Eu abri um caderno no primeiro dia da quarentena. E aqui eu tenho colocado todas as minhas ideias, as minhas ressignificações, aquilo que eu não quero levar mais como espinho quando eu sair do confinamento. Porque eu acho que todos nós temos o dever ético de sairmos melhores do que entramos, apesar de tudo. E aí, gente, eu vou dizer assim, professores, o que nós podemos fazer para contribuir um pouco com a família nesse momento? Não estou dizendo só das famílias em situação de vulnerabilidade social, porque para as famílias de vulnerabilidade social, ela tem que lidar com a crise financeira, com a fome, né, com o dia a dia também lá, com as dificuldades que ela tem. Mas para todas as famílias é fundamental. Uma professora até escreveu: eu estou com uma saudade dos meus alunos. Eu também estou com saudade dos meus prof, que eu todo dia quase eu dava curso. Então, hoje eu vou pensar assim, gente, como Jane disse, como é que a gente vai acomodar esse espinho? Então, professor, quem sabe você cultive o altruísmo, o carinho, o afeto, como a Jane disse, cultivando, enviando um videozinho com uma leitura que você fez para a criança, um vídeo para dizer: oi, criança, você está na sua casa, eu também estou na minha, é a hora de nos mantermos ainda afastados, né? Diga com a família. Agora, não é hora de mandar um monte de tarefa para a educação infantil para o pai fazer. Pai e mãe não são pedagogos. Outro, a gente não vai utilizar dessa ferramenta tecnológica para cumprir programas em função das 800 horas estabelecidas. Esqueçam isso. Jane acabou de falar muito bem da desburocratização, que é fundamental, e o que o Marcelo tinha falado anteriormente conosco. Então, nesse momento, professores, é mais importante a criança saber que você, professor, não esqueceu dela. Hoje de manhã, Jane, nós temos uma amiguinha criança em comum, que é a Duda.
A Duda também está na casa dela, tristinha, sabia, Jane? Às vezes ela também fica triste porque ela está sentindo falta da escola e dos amigos. Então, gente, esse momento, eu vou sugerir que você, professora, cante você daquele seu jeito, às vezes até desafinado, não tem problema. Cante lá para ela e diga, vamos lembrar aquela musiquinha, porque o pai e a mãe, muitas vezes, não sabem nem o que fazer com as crianças em casa. É hora de falar para eles ajudarem na cozinha, arrumar uma mesa que a família faz tempo que não comia todo mundo junto ao entorno da mesa, né? Dar algumas orientações. Secretário Marcelo, depois eu estou disponibilizando para todo mundo. Eu já tenho aí 20 e poucos documentos para encaminhar para a família, mas não é de atividade para a família, não. É uma dica de brincar com lata, fazer batucada com a lata, musiquinha para cantar com uma colher que bate na mãozinha. Enfim, está lá disponível no site da Amaná Educacional, que é o meu site. Agora, vamos pensar, então, nesse momento, que essa travessia que nós estamos fazendo, né, Jane? Outro dia você usou até desse túnel que nós estamos passando, de obscuridão, nós estamos fazendo todos juntos. Nós não temos uma receita infalível, um plano infalível para dizer assim, isso vai dar certo. Não sabemos. Porque realmente, como a Jane disse, nós fomos pegas de surpresa com essa questão da pandemia. Então, educadores, para as famílias, não se ausente, como o Marcelo orientou muito bem. Grave aí um vídeo, conte uma historinha, cante uma música, diga para a criança, se estiver em casa, como cuidar das plantas, para ir brincar, respirar um ar puro, pular corda, brincar de lata, enfim, podemos sugerir. Agora, professores, nós também teremos de nos preparar para o retorno. Eu não sei quanto tempo vai durar. Se a gente fosse seguir, eu vou dizer exatamente o que o ministro Mandetta até então vem falando. Isso serve para a educação também. Nós temos que usar da ciência, não é? Aliás, educação é ciência, a gente não faz educação do senso comum, foco e planejamento. Vou parafrasear o que o ministro tem dito. Para a educação, a ciência está aqui. Quando a gente voltar, é por meio da interação, da brincadeira, garantir os campos de experiências. É na escola que a gente vai garantir, de fato, o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Nesse momento, como o Jane falou, é momento da gente apoiar a família para que ela faça vínculos de afeto com seus filhos, que já é uma grande conquista, porque isso faz bem para os neurônios de quando as crianças voltarem para a escola. Agora, foco, planejamento também para quando retornarmos. Jane disse, nós não seremos mais os mesmos. Teremos de falar na escola sobre essas questões que nós vivemos. Talvez voltem crianças agitadas, o período de adaptação que elas tiveram, a gente talvez tenha que fazer tudo novamente. A escola vai ter que pensar novamente no acolhimento, né? De como trabalhar, e é um bom momento para a gente falar das competências socioemocionais. Mas antes que eu fale disso, quero ouvir um pouquinho o que a Jane acha sobre isso. É muito interessante, porque eu tenho conversado muito com algumas famílias, além de algumas escolas, e uma das coisas que eu comecei a observar, isso é intuitivo, né? Mas eu acho que cabe colocar para que a gente possa pensar juntos. A criança, pela primeira vez hoje que ela aprendeu a ter uma rotina, foi muitas vezes na escola, né? Aquilo que eu falo muito do primeiro ambiente de aprendizagem da criança ser a família, a gente vê que é como a família acolhe essa criança e dá ela para a escola. Ali na escola infantil hoje, a gente já vê que ali pela primeira vez a criança começa
a entender o que é uma rotina. Então, é muito interessante, porque eu trabalho com a clínica também, eu atendo um menino de 4 anos que ele começou a ter comportamentos muito complicados em casa. A mãe trabalhando home office e o pai também. Lógico, é uma realidade um pouco diferente, mas, na verdade, tanto mãe como pai, eles querem ter o tempo deles, né? É como o professor Marcelo falou, às vezes dá briga porque o menino quer fazer atividade no celular e a mãe quer ver o WhatsApp, rede social. Então, uma coisa que tem dado muito certo, que mexeu com esse comportamento, foi todos os dias, pela manhã, antes de começar o dia, fazer uma pequena rotina com a criança. O que vai acontecer hoje? Sabe? Como a gente faz na escola. Então, nós vamos brincar, fazer atividade, fazer isso, momento família, momento almoço, momento cada um no seu. Eu acho que isso organiza, tem ajudado a organizar as crianças, porque a organização, ela é a chave para a saúde mental, tanto do adulto como para a criança. A gente vê muito isso na educação especial. A melhor forma de fazer com que as crianças se sintam seguras é dar uma rotina. E vamos combinar que a rotina toda mudou, não só a nossa, como a das famílias. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar as famílias a fazerem a rotina, do jeito delas. A gente come vendo televisão, tudo bem, mas só aparece lá, hora do almoço. E quanto menor for a criança, trabalhar essas emoções muito mais visuais. Por exemplo, Regina, você fala assim, das habilidades socioemocionais. Olha que coisa simples. A criança vira e fala assim, eu estou triste. O que a mãe fala? Vai passar. Não, eu também estou triste. Quando a gente fala, eu também estou triste, a criança regala um olho, parece que ela encontrou uma comunicação. E aí encontrou um par. Aí é o momento de falar disso. Lógico que cada um com a sua devida idade, né? Porque as habilidades emocionais, elas podem ser despertadas nesse momento muito mais rápido do que se a gente negá-las. Então, eu vejo esse momento como um convite mesmo, até porque, só uma complementação que eu falei da outra vez, a humanidade não chegou nesse ponto à toa. Nós chegamos nesse ponto por uma corresponsabilidade de cada um de nós. Então, não dá para nos desresponsabilizarmos nesse momento. Não dá. É um convite a uma responsabilização. Por quê? Num primeiro momento do isolamento, foi assim: família acusa escola, escola acusa família. Tá. Passou? Já colocamos tudo para fora? Tá. Só que é essa parceria que a gente vai precisar para oferecer um modelo para essa criança. Então, vamos pensar numa corresponsabilização e não numa coacusação. Agora, não tem culpados, mas tem corresponsabilização, como a Jane está dizendo. Todos nós. Ei, Jane, eu vi que a Jardênia, a mãe da Duda que eu disse. Aliás, gente, eu quero convidar vocês para acessarem o Instagram de Duda Encanta, porque a Duda, eu dialogando com ela gravou muitos vídeos de histórias, que também está lá no meu site, no meu Insta, para encaminhar para as famílias. Inclusive, a gente tem recebido depoimento do Brasil inteiro de que até as crianças estão curtindo as historinhas que a Duda está contando, que é uma criança contando para outra criança. É muito legal. E ela diz, a Jardine escreveu, Duda já tem um quadro de rotina. É isso mesmo. Vamos falar aqui, então, um pouco o que a Jane falou. Se a criança diz, eu estou triste, e a mãe não olha, agora fala para a mãe, dialoga com a criança sobre isso, a mãe, o pai ou qualquer adulto que esteja ao seu lado. Quem sabe não seja a hora, educadores, de criarmos via WhatsApp, via vídeo
e falar um pouco do emocionário. Igual o dicionário, vamos fazer um emocionário? Só que um emocionário assim, ó. Quando eu estou triste, tudo bem ficar triste. E o que eu faço com essa minha tristeza? Ela me dá um aperto no peito? Ah, então, para passar um pouco dessa tristeza, que tudo bem eu ficar triste, eu começo a lembrar das coisas boas da vida. Aliás, a minha saudação ao sol hoje que brilhou em Curitiba, porque Curitiba hoje, gente, tá muito frio. Ó, aqui eu de blusa, né? Então, agradecer. Também nesse emocionário, a gente falar para a criança, tudo bem ter tédio. Outro dia a Jane falou, e a Jane me ensinou. Tudo bem ter tédio e não conseguir se concentrar, porque eu falei, Jane, será que está acontecendo só comigo ou contigo também? Que agora eu tenho tempo de ler minha pilha de livro e tem hora que meu pensamento foge. Então, tudo bem ter tédio, mas tudo bem também, ó, gente, saber que já morreram mais de 1.700 pessoas por causa do corona, que eu me entristeço, eu estou apoiando aqui de longe os médicos, ficando na minha casa, mas tudo bem também eu botar uma música e dançar, Jane. Fiz isso esses dias, inspirada no nosso amigo Sidney lá, toquei-lhe um som na minha casa para ver se eu me animava, porque a música me inspira e me traz alegria. Cria agora, educadores, o seu emocionário, dá umas dicas para a família, como é que ela dialoga sobre esses sentimentos, né? É um bom momento para a gente trabalhar aquilo que a BNCC disse. Nós vamos ter que trabalhar o autoconhecimento, nós vamos ter que falar na escola depois sobre as competências socioemocionais. Essa é uma boa oportunidade para a gente falar também do nosso sentimento, falar das nossas emoções, descobrir e olhar para dentro de nós mesmos o que nós estamos sentindo. Porque essa distância imprecisa e imprevista fez com que esse tempo de pandemia fosse fazer com que a gente buscasse talvez uma esperança de vida que talvez jamais a gente imaginávamos que existiria dentro de nós. Então, esse é o momento, educadores, de buscar a leveza também, as suas inspirações de certeza dentro das incertezas que vivemos, de buscar novos sonhos, de buscar uma luz para a sua vida e das nossas crianças, né? Então, esse momento, quando a própria base diz que a competência socioemocional ela é importante, porque é isso, não há aprendizagem sem eu pensar nas minhas emoções. Também, quando retornarmos às escolas, teremos de falar muito sobre as competências socioemocionais, porque talvez algumas crianças possam ter sofrido um estresse tóxico lá na casa dela e ela volte diferente, um pouco agressiva. Então, tudo isso nós vamos ter que aprender a lidar. E esse é um momento que uma janela nova na nossa vida se abre para repensarmos como lidar com os espinhos que a vida nos coloca diante de nós, né? Vai lá, Jane. É interessante porque, primeiro assim, queria agradecer tantos comentários, né, tantas perguntas que eu estou vendo aí. Tem uma que passou aí que me chamou a atenção, que fala da aula online, né? A gente tem debatido muito até essa semana nesse curso que a gente está fazendo virtualmente, a gente refletia com os professores assim, ó, o que muda estarmos aqui ou dentro de uma sala de aula? Muda o sentido que eu dou para cada palavra. Porque eu poderia estar sentada aqui, a Regina ali, e a gente só filosofando ou falando do quanto que vocês são chatos, ou do quanto que a gente é importante, ou do tempo que a gente tem para falar. Não, eu acho que a aula ela tem que mudar o sentido, né? Agora, a gente tem debatido muito isso.
O online, ele não vai garantir nada, principalmente com a educação infantil. O online, ele tem que ser primeiro incorporado com a gente. Por isso que a gente está vivenciando esse curso, para que os professores se abram para esse online, não como um diabinho que chegou numa hora que não era para chegar. Não, ele está aí como o abraço, futuramente vai voltar. O online é mais uma ferramenta. Se eu não souber usar, ele não vai deixar de ser um giz e um quadro. Essa é a grande questão. Agora, eu queria pensar uma coisa para esse momento que a gente está vivendo. Eu acho muito bonito quando vocês falam, nossa, é bom a gente escutar que alguém se sente como a gente. Todos nós nos sentimos como a gente. E tem mais, seja milionário ou seja pobre, estamos todos do mesmo jeito nesse momento. Agora, sabe o que tem me despertado? Vocês já repararam que quando a gente olha para um ser humano do bem, alguém que nos desperta o que a gente tem de melhor, eu paro e olho para esse ser humano e penso assim, esse ser humano foi amado. A gente consegue, enquanto professor, dizer quais os seres humanos que foram amados e quais não foram. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, só tem uma coisa que vai nos garantir a sobrevivência. Chama-se amor. Do amor, ninguém foge. Quando uma mãe chega louca com a gente, ou uma professora louca para a gente que tem, né? Ah, porque isso, porque eu vou largar isso. Se a gente fala, eu imagino como você está se sentindo, você desarma tudo. Olha, eu estou aqui para te ajudar, vamos pensar juntos. Desarma. Nós estamos num momento que, se a gente não aprender que o mundo está dizendo para a gente assim, ó, quase que como um sussurro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês aí que estão se achando dono de si, arrogantes nos seus conhecimentos, vocês são todos de uma mesma família. Uma família que está lá como porco-espinho por um triz para entrar em extinção. Principalmente se vocês continuarem se achando melhores do que os outros. Não, somos todos de uma mesma família chamada humanidade. Esse é o ponto de partida para pensarmos a educação daqui para frente. A escola física ou virtual é uma escola de afetos. O GPS desse momento chama-se afeto. Como que eu vou afetar o outro? Tanto positivamente como negativamente. É essa escola que vai sobreviver aos tempos. Isso, essa Jane. Né, o que eu Jane, acredito. Você foi linda agora dizendo sobre o amor. Eu queria colocar para vocês que a humanidade já passou por outros tempos de pandemia. Há um século atrás, nós tivemos a gripe espanhola. Mas eu vou falar, por exemplo, da bomba nuclear em Hiroshima, Nagasaki, no Japão. Eu sou descendente de japonês. Ó, ninguém percebeu, né? Esses olhos rasgados. Para dizer para vocês que nós já passamos pela Segunda Guerra Mundial, quer dizer, eu não, né? Mas o que a humanidade aprendeu com isso, que é só na união, só aceitando esses espinhos, é com amor, com afeto. Então, Jane, eu sei que a gente ia falar da lenda do Tsuru no próximo, mas quando você falou do amor, eu queria dizer para você que no Japão, para superar toda a dor das perdas, que foram milhares de vítimas que a vida foi dizimada por causa da bomba nuclear, como agora está sendo com o coronavírus, as pessoas se uniam em pensamento para desejar pelo menos o bem dessa humanidade. Então, as pessoas se uniam para simplesmente fazer dobradura
do tsuru. Vocês devem conhecer, educadores, porque eu tenho aqui vários tsurus, ó, na minha casa. Tsuru é o símbolo no Japão da prosperidade, da fertilidade e da vida. E a lenda do tsuru envolve uma menininha, criança, chamada Sadako. Quando Sadako tinha sido vitimada pela bomba nuclear, todas as pessoas se uniram ao entorno dela para dobrar tsuru, para emanar todos uma energia de pensar no amor e no bem. Como disse Jane, agora não é hora de eu arrancar os cabelos e ficar só com pessimismo. Tudo bem ter tristeza, mas não pense o tempo todo de forma pessimista, né? Ah, que não vai dar certo. Ah, como é que a gente vai cumprir? Porque eu tenho um professor que não para de me perguntar como é que eu vou cumprir os 800 dias letivos, 800 horas, desculpa, as 800 horas. Agora, o mais importante é falar desse momento, que só há amor porque nós estamos vivos, gente, porque a gente está vivendo, né? Então, viver com essa plenitude é pensar no outro. E isso me lembra daquilo que eu estudo, que é sobre o altruísmo, que é momento da gente ser altruísta. É momento de criar empatia com o outro, e não o contrário. Não é o momento do egoísmo. Não é porque eu estou dentro da minha casa que eu vou me fechar e vou ser egoísta. Alguém até falou ali, essa questão da aula online, que ainda está um pouco confusa para todos nós. Olha o quanto as mídias me aproximaram da Jane. Jane é minha amiga há muitos anos, mas a gente tem se visto e falado todo dia, né? Graças a Deus. Graças a Deus, assim a gente fica melhor. Então, agora, para a criança, obviamente não é recomendável que ela fique o tempo todo na frente da televisão ou do celular. Alguns momentos que são importantes. Até teve um professor de educação física que disse, e o que fazer com a educação física? É para você, professor, que vou estar respondendo isso, dizendo o quê? Dentro de casa, eu disse, eu dancei, eu pulo corda, eu fico andando igual uma barata tonta, né? E dizer, então, para as crianças que elas não deixem de brincar, de pular, de ser criança. Por quê, gente? Porque o sedentarismo faz mal para a saúde física. E se eu não estiver fisicamente bem, a minha emoção, emocionalmente, eu também não estarei bem. Então, professores, é lógico que mesmo em casa se mantenham ativa. Jane, eu vou contar, ela todo dia fica dando volta em volta da casa, do prédio dela. Da quadra. Então, da quadra, porque ela fala, Regina, eu preciso movimentar o meu corpo. Nossa, eu sou muito elétrica. Aqui no meu prédio tem muita gente da terceira idade, né? De grupo de risco, então eu procuro não transitar muito. Então eu fico dentro de casa pulando corda, dançando, porque senão depois meu cardiologista vai brigar comigo. Então, eu tô tentando manter o meu corpo ativo. Esses momentos, gente, é para a gente repensar. Jane, eu queria dizer uma coisa que eu ouvi outro dia da doutora Luana Marques, que é uma professora PhD, que, aliás, ela é mineira, mas mora nos Estados Unidos e trabalha da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Ela estava respondendo como a gente vai encarar esse momento tão sombrio. E ela disse que tem uma questão que todos nós precisaremos lidar, e talvez a Jane possa nos ajudar. É lidar com a nossa ansiedade, para mantermos nossa sanidade mental nesse momento também. Então, quando ela falou de manter a sanidade mental, né, ela disse assim, que em momentos difíceis, o nosso cérebro está preparado para criar estratégias e buscar soluções.
Então, como ela é neurologista, né, e ela trabalha na área da neurologia, ela diz que a incerteza não é só em relação ao vírus, é em relação a tudo. Mas, por outro lado, quando eu tenho a incerteza, meu cérebro se ativa em pensar e buscar soluções. Então, acho que esse é o momento de todo mundo tentar encontrar um novo caminho que a gente nunca tinha caminhado ainda. Um caminho de altruísmo, empatia. Eu estou na minha casa não é para só me proteger, é para proteger todos, para que eu evite a circulação e aglomeração de pessoas. Então, trilhar esse novo caminho vai importante para que eu ressignifique essa minha ansiedade também, que eu estou às vezes, tá? Jane, então, é com o tsuru, é com o amor, é com o espinho que eu vou ter que lidar todos os dias, né? E é muito interessante, porque quando você traz da ansiedade, eu queria colocar uma reflexão. Vou falar dela, mas eu quero que vocês anotem aí nos seus caderninhos. Será que antes do coronavírus nós éramos menos ansiosos? Eu acho que a ansiedade ela virou uma marca, uma forma de ser no mundo contemporâneo. Hoje, a nossa ansiedade está maior porque a gente está com muitas incertezas. A minha ansiedade de ontem, antes do corona, era porque eu me pré-ocupo com o que ainda não aconteceu, né? Então, a ansiedade ela tem sido a doença do século XXI. Por quê? Porque o ser humano ele estava se achando tão potente, que ele tinha certeza que ele poderia programar o futuro sem nenhum furo. É o excesso de futuro. Hoje, a nossa ansiedade é muito mais do que vai acontecer amanhã do que manter-nos vivos hoje. A maior lição que eu tive para baixar a minha ansiedade foi ver e rever a cena dos caminhões levando seus mortos da Itália para ser enterrado num outro lugar. Isso me remeteu ao dia de hoje. Isso me remeteu que a morte pode me ajudar a ressignificar o meu dia de hoje. Eu não tenho que estar preocupado se amanhã eu vou estar empregada, se eu vou receber meu salário, se eu vou conseguir cumprir os dias letivos, não. Eu tenho que estar ligada que amanhã, tomara que eu acorde, tomara que eu possa conversar com você, tomara que eu possa ficar em isolamento na minha casa, pensando como que eu vou melhorar as novas gerações que dependem de mim. Sabe o que eu acho, Regina? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de pensarmos o que é inegociável para a gente. Sabe? O que é inegociável para a educação? É cumprir 1000 dias letivos ou ajudar essa criança a acreditar que as novas gerações têm alguma coisa de interessante para falar para elas. Porque se eu conseguir falar para uma criança, eu entendo o que você está sentindo, eu também estou sentindo, eu vou fazer uma aproximação dessa criança que levaria anos para eu fazer dentro de uma escola apagando fogo. Então, a única certeza que eu tenho hoje é que a ansiedade é sinônimo de excesso de futuro. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que muitas escolas, antes de entrarem no confinamento, estavam ansiosas com a festa da família, estavam ansiosas com a criança que não está sendo alfabetizada. Adiantou alguma coisa?
Sofremos por um futuro que nem chegou. Como ressignificar a morte é o contrário. Como ressignificar a minha vida diária, as minhas aulas, o meu contato com as minhas crianças, com os meus colegas. Tem equipes de secretaria que nunca tiveram tanta oportunidade de se aproximar como agora. Eu e você, Regina, a gente viaja o tempo inteiro, nos encontramos na correria. Nunca tivemos um tempo tão próximo como esse. E aí você fala da resistência e do quanto que as pessoas saíram melhores das suas dores. Eu acho que nunca foi tão sábio aproximar o amor da dor. Eu acho que nós tivemos N possibilidades de crescer no amor, mas não escutamos, porque estávamos preocupados em chegar em primeiro lugar, em chegar no IDEB, no melhor IDEB, em alfabetizar o maior número de crianças. No entanto, esquecemos que atrás daquele IDEB, atrás das provinhas e tudo, tem um sujeito que está cada vez mais aprisionado, que são as nossas crianças. Eu queria trazer para passar a bola aquela frase da Hannah Arendt, me perdoe quem já escutou, a sobrevivente do Holocausto. Aliás, ela perdeu tudo, inclusive a sua própria identidade. E ela diz assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Qual é a história que nós, educadores, contaremos depois do coronavírus? Qual será a nossa história que contaremos, Jane? Isso remete... Eu adorei ler a biografia de Hannah Arendt, aliás. Quando Hannah Arendt nos diz isso, me faz pensar que dessa dor toda, lógico, né, eu estou ressignificando também a minha vida, mas que a humanidade toda estará mais voltada a olhar para o outro. Por isso eu disse da empatia. Empatia é uma área no meu cérebro quando eu penso no altruísmo e deixo um pouco o egoísmo de lado, né? Que eleva ao estado da compaixão. Quando Jane falou dos números da Itália e das covas sendo cavadas em metros, porque eram tantos corpos, eu digo para vocês, gente, esse é o momento de eu buscar a compaixão pelo outro. E pela compaixão pelo outro, eu sei que esse isolamento aqui na minha casa não pode ser para eu viver só com o meu umbigo. Muito pelo contrário. Que agora, com o meio da tecnologia, eu quero ajudar o professor, eu quero ajudar as crianças, eu estou discutindo, estudando junto com a Jane. Tudo isso, como disse Jane, para que eu ressignifique minha vida, mas para que eu seja uma pessoa mais sensível. Todos nós sairemos desse momento pessoas mais sensíveis. Eu nunca vi 3 instituições bancárias que são antagônicas na disputa pelo poder se unirem para comprar máscaras para salvar vidas, gente. Então, nós estamos vendo um movimento na humanidade jamais visto, de solidariedade, de compaixão, de empatia pelo outro. Por isso que Jane fala tanto que nós jamais seremos os mesmos. Como nossa live está quase terminando, eu gostaria de... Já, temos só 5 minutos, Jane. Eu usei outro dia o termo do GPS, que a Jane disse agora também, que é assim, eu sempre usei o GPS para me locomover de uma cidade para outra. Para quem me conhece pessoalmente, eu viajei para mais de, 1.000 municípios pelo Brasil e ando o tempo todo. Estou sentindo falta? Estou. Mas agora
eu estou buscando na minha bússola e no meu GPS o que é que eu posso dar do meu melhor para as pessoas com quem eu sempre convivi e o que eu posso fazer pelo desconhecido que eu ainda não conheço. Então, eu estou tentando desenhar uma nova história. E quero encerrar dizendo, inspirada num texto de Clarice Lispector, professores, busquem os seus sonhos. Os sonhos da sua infância que você talvez tenha perdido. Busque o sonho da sua grandeza humana agora. Busque cultivar todo dia esse seu sonho. Desde o sonho da gratidão de estar vivo, porque nós estamos, senão eu não estaria aqui. Busque o sonho para buscar também a sua felicidade, para fazer do seu dia um pouco mais doce, para fortalecer da tristeza, que a tristeza fortaleça esse seu ser humano. Busque fazer o melhor no seu dia, porque a única coisa que a gente tem certeza é que tudo vai dar certo. E mesmo que eu chore, mesmo que eu tenha me machucado nesses dias, que eu estou entristecida, eu reconheço a importância de que as pessoas, Jane, Paulo, Marcelo, todos que nos ouvem, são mais importantes e que aquela criança que está em casa é mais importante do que qualquer questões burocráticas que a gente venha discutir. Então, pense, professor, que tudo vai dar certo e que a gente vai ser melhor. É bacana, né? Porque olha o que fica. Do amor, ninguém foge. Então, quando a gente começa a borbulhar, como fazer isso, como ligar o computador, como mandar uma mensagem, lembrem dessa palavra, amor. Mas esse amor que ele tira do outro o que o outro tem de melhor, né? Porque para a gente pensar em chegar a essa família nesse momento, vai ter que ser com muito amor. Vai ter que ser com muita empatia. E até, Regina, com resignação. De aceitar isso que nós estamos vivendo. Só tem um jeito. Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente ainda está lutando com a gente mesmo. Quando a gente usa a resignação, a gente entende que é uma crise e que toda crise vai passar. É assim que funciona. Você está num momento maravilhoso? Lembra, vai passar. Você está na pior dor da sua vida? Lembra, vai passar. Esse momento vai passar. A única diferença que vai ficar é que história teremos para contar dele. É só isso. Porque o amor dele, do amor, ninguém foge. Ninguém foge. É esse, ninguém foge. Jane, primeiro eu quero fazer os agradecimentos por esse dia, por esse momento maravilhoso. Falar do curso, porque duas pessoas perguntaram aqui. Ah, tá. O Paulo da Ferraz Eventos pode colocar para vocês aí no rodapé o endereço do site dele, onde vocês vão conhecer os cursos online que eu e a Jane estamos fazendo, e a gente está fazendo ao vivo também, tá? Então, não são aulas gravadas, para que a gente possa ter um pouco da interação, não só comigo e com a Jane, mas com outros profissionais também, junto com a Ferraz Eventos. Também, eu queria falar para vocês da educação infantil. Quando puderem, acessem lá a Manaia Educacional, leiam a parábola do porco-espinho, enviem para os pais a parábola do porco-espinho, né? Para fazer os espinhozinhos. Façam com massinha de modelar com as crianças. Pega fiapinho de galinho, sabe? Ter isso simbolicamente representando os nossos espinhos. Isso.
Então, professores, eu quero dizer para vocês também que hoje à tarde, eu e Jane temos uma live com o pessoal da Undime de Tocantins. Amanhã nós temos uma live à tarde com a Prefeitura, Tapes. com a Secretaria Municipal de Educação de Tapes, que para nós é uma honra poder contribuir nesse momento. E eu espero que esses momentos de fala não sejam só importantes para você, como a Andréia escreveu ali, mas eles são profundamente importantes para a minha vida nesse momento. Então, eu serei eternamente grata e que com a pandemia todos nós aprenderemos a ser um ser humano melhor. Jane, Marcelo, Paulo, meu muito obrigada. Plateia. Marcelo, é contigo. Eu posso agradecer, Paulo? Ah, tá. Eu gostaria de agradecer a Regina, muito, 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 muito. A Jane, que lição maravilhosa para a gente. Eu conheço eu conheço as minhas diretoras e conheço as minhas professoras. Eu tenho certeza que elas se emocionaram muito. Tenho certeza que se emocionaram bastante. Eu ainda estou emocionado. Professora Jane, quando você atribui uma fala minha, na verdade foi um feedback que as professoras e que as diretoras me deram. Porque esse é o momento, eu usei uma expressão ontem no Instagram, mais do que nunca e mais do que sempre, de ouvir sempre as pessoas. Então, qualquer comentário que chegue aqui para a gente, qualquer reclamação de pai, reivindicação, a gente ouve, conversa e acolhe. O momento é de acolhimento. Quero agradecer muito a Undime MG, a Undime Nacional, a Andréia, a Sueli, a Maiara, a Denise e o Paulo, que nos propiciou isso, né? Dizer que professores, diretores, coordenadores de todo esse país, nós já chegamos a quase 500 pessoas assistindo. A gente tem tomado tantos espinhos, mas tantos espinhos, que em matéria de política pública, eu quero em toda a minha vida daqui para frente, eu já tentava agir assim, agir como o nosso ministro Mandetta tem agido. Ele tem tomado tanto espinho, e nós, professores, diretoras, nós temos tomado tanto pressão dos pais e das mães, desesperados por ajudar os filhos, e a nossa obrigação é de fazer o que o ministro tem feito. Toda vez que alguém chega nervoso, alguém chega atacando, ele desarma todos com educação, com carinho, com a voz firme e com acolhimento acima de tudo. Muito obrigado. Vou terminar como eu sempre termino aqui, que Jesus possa abençoar cada um de vocês que está nos assistindo. E para relaxar, Regina, eu queria te perguntar, quando você dança, você toma uma cervejinha ou você prefere um vinho? Que aí tá muito frio, né? Um abraço. Eu gosto do vinho, mas também gosto da cachaça mineira. Mas eu tenho dançado sem nada de álcool no corpo. Eu tenho dançado apenas para me inspirar. Eu queria dizer uma coisa que eu estou me lembrando aqui, professores. Eu acredito que esse momento vai ser importante, Jane, porque os pais, Marcelo, vão valorizar mais a escola daqui para frente. Também porque acho. Se eles não estão aguentando ficar com os filhos em casa, eles que valorizem. E que a gente tenha logo a votação do Fundeb para garantir mais recursos para a educação. Que o Ministério da Educação nos dê um alento nesse momento e dê alguma normativa orientativa. E eu vou fazer um pedido para todos os empresários, se vocês conhecerem, da área da educação. Eu ontem falei para a Jane, eu queria que todas as editoras agora, que já venderam milhões de livros para o governo federal, disponibilizassem nesse momento livros em PDF para circular online e que os autores abrissem mão de ganhar os seus direitos autorais. Eu fiz isso e vou dizer, é o momento da gente se unir, né? Porque o que mais vale é a vida e o amor. Beijo, gente. Amém.
Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada.